A todos a paz do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé. Mateus capítulo 13, a partir do verso 2, a partir do verso 3. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode sentar, irmãos. As parábolas, Jesus foi chamado de bom mestre, porque as pessoas, elas se impressionavam com a forma como ele ensinava. É por isso que no tempo de Jesus, alguns filósofos gregos disseram que ele tinha uma inteligência acima do normal. Há uma passagem na Bíblia que os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, os gregos querem te ver, porque a Grécia era o berço da filosofia, o chamado período helenístico, onde Alexandre, antes do Império Romano, ele queria que todo mundo falasse o grego, chamado grego popular, que seria como se fosse o inglês hoje. Então Alexandre, ele propagou isso. Então falava-se, no tempo de Jesus, a cultura grega ainda era, a filosofia grega ainda estava no seu auge, apesar do Império ser romano, mas o Império Romano era militar, ele era mais para a guerra, não era cultural. Então Jesus, ele ensina usando as parábolas. O que são parábolas? Em geometria, eu não gosto de matemática, sempre detestei matemática. Eu achei que matemática nunca foi uma coisa de Deus, entendeu? Porque eu nunca dava certo aqueles cálculos que eu fazia, era um horror na minha época de escola. Bom, mas a parábola é uma figura geométrica. Você tenta atingir um objetivo de forma indireta. Você faz aquilo em geometria, uma parábola. Então, vamos pegar aqui, inicialmente, mostrar como Jesus quer ensinar. Então, ele usa as parábolas. Por que ele usa as parábolas? E nas parábolas, ele fala daquilo que era do conhecimento do povo. Ele não falava coisa diferente. Por quê? Olha só, lá naquela época, quase 2000 anos atrás, Jesus já usava uma coisa para ensinar que nós só tivemos acesso o quê? A chamada didática moderna, não é? A didática, quando eu entrei na faculdade, já estava no início aquela chamada didática moderna, onde o que era a didática moderna? Os pedagogos e os psicopedagogos, eles, claro, através de estudos, eles começaram a ver que o aprendizado tinha duas portas de entrada, não é? O cérebro, onde você fazia a cognição, você tinha duas portas de entrada. Uma era o ouvir, você então aprendia ouvindo, e a outra era vendo. Então, quando você associava a audição à visão, você dobrava o grau de aprendizado. Então, o pool
da didática quando se criou o chamado audiovisual, não é? Então você projetava uma figura e em cima daquela figura você falava. Então isso depois, não é? Hoje as escolas todas usam isso, não é? Quem gosta de pedagogia, mas hoje avançou mais ainda. Você sabe, o audiovisual você aprende 2 vezes mais. E você pode dobrar o aprendizado quando você escreve, sabia? Quando você escreve, você aumenta, porque você usa um outro órgão do sentido. Tem mais outra, sabia? Quando você vê, quando você ouve, quando você escreve, e você pode multiplicar isso quando você ensina. Quando você ensina o que você aprendeu, isso é só detalhe, porque tem um pessoal que gosta de ensino, né? Eu fui professor, sabia? Não fui um bom professor não, mas eu fui um professor. Na época de faculdade eu dava aula e gostava de ensinar, porque eu aprendia, não sabia nada de pedagogia, mas eu sabia ensinar porque eu tinha conteúdo, mas não sabia ensinar. Aprendi com os pedagogos. Então vejam lá, vamos trazer aqui para o texto. Então Jesus ensina usando o que? O audiovisual. O que ele usa? Então ele cita uma figura e em cima da figura ele ensina. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante, não é? Alguém que saiu para semear. Então ele começa a ensinar. Então como é que vocês fazem para semear? Olha, uma semente foi colocada à beira do caminho. As aves do céu vieram, com o tempo comeram ali a semente. A outra semente foi colocada entre pedregais, nasceu, mas o sol quente, né, ela cresceu um pouquinho, morreu, porque não tinha raiz, não tinha profundidade. A terceira foi semeada entre os espinhos, aí logo depois começou a crescer, mas os espinhos sufocaram e ela também morreu. A quarta foi semeada numa terra boa, então ela cresceu e deu frutos. O povo sabia o que ele estava dizendo, porque aquilo fazia parte da cultura do povo. O povo, ele sabia, a cultura naquela época era o chamado, não é, o agropastoril. Eles viviam muito disso, então eles entendiam do semear, eles conheciam isso. Então quando Jesus fala sobre esse aspecto, eles entenderam. Uma semente lançada na beira do caminho, uma semente lançada entre pedregais, uma semente lançada entre espinheiro e uma semente lançada entre uma terra boa. A semente que prosperou, que deu fruto, foi lançada na terra boa. Isso é uma parábola, não é? Todo mundo ficou: o que ele quer dizer com isso? O que ele quer ensinar com isso? Aí ele ajuda, diz: olha, eu vou ajudar vocês. A semente é a palavra de Deus. Então ele profetiza para nós. Então por quê? Porque Jesus está criando uma base para a igreja. Então ele está profetizando para o tempo dele, muito pouco, o início da igreja, mas especialmente para nós. Quem é o semeador? Um semeador saiu a semear. Ele está profetizando a respeito de que a igreja que ia começar no Pentecostes tinha um semeador. Quem é que ia semear a semente? O Espírito Santo. Ele é o semeador. Então Jesus está mostrando ali, ensinando para a igreja aquilo que ia acontecer. Então um semeador saiu a semear. Eu pergunto aqui: por que você é crente? Por que você se converteu? O que aconteceu com você? O que de início foi feito com você? Eu me lembro quando eu me converti com 19 anos, né? Não tem muito tempo isso, né? Então, como eu me converti? Alguém citou a palavra para mim. Eu era religioso, eu era cristão, tudo aquilo que todo mundo tem, bonzinho. Eu era gente boa, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. E quando a pessoa foi me evangelizar, eu digo: eu sou melhor que muito crente. E eu era melhor que muito crente. Menino bom, só vivia estudando, não tinha mau costume, aquela coisa toda. As pessoas todas gostavam de mim. Aquela coisa de mundo que todo mundo tem. Então, quando alguém veio falar comigo de Jesus, o que ele fez primeiro? Ele lançou a palavra, lançou a semente.
Então, lança a semente. Mas quem é que lança a semente? Não, alguém um dia falou comigo, mas quem foi usado para lançar a semente? O Espírito Santo te usou alguém, como todos que estão aqui foram um dia alcançados pela palavra, porque o Espírito Santo operou. Mas olha só, mas Jesus faz uma colocação para que nós entendamos todo o processo. O que é o reino? Interessante que vocês, olha uma coisa interessante que vocês vão observar. Todo mundo fala que o evangelho é muito simples. Os evangelhos são muito simples, mas eles são profundamente proféticos. Olha a linguagem que Jesus usa aqui nessa parábola, quando ele conclui dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que Jesus diz lá em Apocalipse para João? Jesus já glorificado diz para João: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É a mesma coisa. É por isso que as 7 parábolas do livro de Mateus são ligadas às 7 cartas do Apocalipse. Vocês vão acompanhar uma por uma. Pode chegar em casa e ler as 7 cartas do livro de Apocalipse comparado com as 7 parábolas. O semeador saiu a semear, a parábola do joio, né? A parábola do fermento, da pérola, né? Da rede, enfim. Então vocês vão ver que elas estão ligadas. Então vamos trazer aqui. Então Jesus, nas parábolas, ele traz profeticamente uma situação da igreja hoje. Há outros textos que corroboram com isso aqui. Por exemplo, Jesus diz assim: o caminho é largo, muitos se salvam, poucos vão se perder. É isso que Jesus diz? Não, Jesus diz que o caminho é estreito, não é? Então o caminho não é largo, o caminho é estreito. Jesus diz que ele é a verdade, então existe uma coisa que não é verdade. Então ele está colocando aqui exatamente isso. Então a palavra é lançada. Agora, a palavra foi lançada na sua vida, e o que você fez? Muitos, isso não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é ele na parábola. A semente foi lançada, e o que você fez com a palavra que um dia foi lançada no seu coração, na sua vida? O que você fez? Você ignorou, como muitos estão aí, né? A palavra é lançada, aí o que ele faz? Ele mistura isso, continua na sua vida, continua nas coisas erradas que ele faz. A palavra entra e sai como nada tivesse acontecido. O que acontece? Chega um momento que o adversário vai tirar isso da sua vida. A palavra que um dia foi lançada, ele tira. Ela foi lançada, ela não fez você caminhar no caminho, ela foi lançada à beira do caminho. Então a semente para você à beira do caminho, você não andou no caminho, você ficou no caminho. E o caminho é para andar nele. Esse é o caminho, andar nele. A Bíblia diz isso. Então a semente foi lançada, você deixou para lá, se acostumou. As pessoas às vezes se acostumam. A semente tem que germinar, não é? Tem que germinar. Mas ele diz o seguinte: outra semente, ele está colocando, qual é a sua situação? Ou qual a situação de você que está aqui, ou de quem está ouvindo? Será que a semente que um dia foi lançada no seu coração, você deixou na beira do caminho, para que o adversário viesse e tirasse, colocasse um monte de coisa na sua cabeça, um monte de interrogação, porque o adversário faz isso. A palavra lançada no coração, ele vem e começa a lançar dúvidas. Olha, a palavra está, a Bíblia precisa ser repensada. A Bíblia foi dita, foi há muitos anos atrás. A sociedade é outra, o homem mudou. Não é. Há 5.000 anos atrás, o homem só tinha um olho no meio da testa. Mudou, agora tem 2, né? Tal. O homem era diferente. Olha, eu digo o seguinte: uma vez eu disse para o cidadão que ele fumava muito. Eu falei: olha, se Deus tivesse criado o homem para fumar, o nariz não ia ser na frente, não, ia ser no meio da cabeça com os buraquinhos para trás. Ia ser um charme, você soltava fumacinha para trás, né? Que coisa linda, não era assim? Seria ótimo isso. As pessoas começam, as interrogações, os questionamentos. Tem uma palavra lançada à beira do caminho, vem um inimigo, lança
lança as suas incertezas. Aí você vai lá na internet, diz que Jesus era assim, olha, diz que a Bíblia foi assim. Então começa, tira a semente, tira. A palavra que foi lançada na sua vida, você deixou à beira do caminho, o adversário vem, tirou, não aconteceu nada. Jesus profetiza sobre isso. Outra, caiu entre pedregais, não tinha raiz. A pessoa vem, se converte e acha que o evangelho é uma coisa deturpada. Ele mistura o evangelho com superstição, com tudo aquilo que a igreja lá no Império Romano, quando se misturou com o Império Romano no século IV, fez. Quando ela se misturou com o paganismo, lá no tempo de Constantino, e depois com Teodósio, ela se misturou com o paganismo e se desviou. Então as pessoas começam a colocar, a palavra lançada, toca no seu coração, mas você transforma aquilo em uma religião, num conceito religioso, tem que ser assim, tem que ser assim, e as pessoas viram religiosas de forma absurda, né? Agora tem igreja que pinta de preto, fica piscando para lá, aquela coisa toda, está todo mundo dançando. Olha, será que o céu é assim? Será que Deus criou isso? Será que o louvor é isso? Será que a adoração é dessa forma? Tem uma coisa diferente. Aí as pessoas se tornam incrédulas, as pessoas se tornam piores do que antes. Uma semente que foi lançada entre os pedregais, e os conceitos religiosos, a deturpação do evangelho, a pessoa transforma o evangelho em coisa mística, supersticiosa, isso, e a palavra não germina, não dá aquilo que era para dar. Outra foi lançada entre espinhos, é verdade. Às vezes as pessoas perdem a bênção do Senhor nas suas lutas. Jesus não nos enganou, no mundo tereis lutas e aflições, mas eu venci o mundo. Algumas lutas são necessárias. Às vezes você tem alguma dificuldade, faz parte da vida, mas quando você deixa a dificuldade, quando você deixa a luta destruir aquilo que foi colocado no seu coração, a semente também não germina, ou germina, nasce e morre depressa. Jesus fala da semente lançada na boa terra. Ela tem que nascer, ela tem que dar frutos, ela tem que crescer. O que é isso? Eu me lembro, eu era pastor, fui pastor muito novo, junto com o pastor Jonas, e eu tinha 22 anos de idade. Nós estávamos no começo, e eu ajudava o Jonas aqui em Vila Velha e em Vitória, na igreja ali na Duque de Caxias. Era um andar superior, mas eu me lembro de uma experiência muito interessante. Tinha uma mãe, ela trabalhava o dia todo e pegava o menino dela, assim depois da tardezinha, para passear ali pela rua de trás, a Duque de Caxias, ali aquela rua de Vitória. O garotinho já tinha uns 6 anos, 7 anos e tal, e passava sempre na porta. E um dia, o garotinho insistia muito: mãe, vamos entrar aí para ver como é que é e tal. E a mãe, a mãe não era evangélica e tal, não, aquela coisa toda. E um dia o bichinho insistiu tanto com a mãe, e a mãe, para se ver livre, subiu com ele. O garotinho insistiu e levou a mãe, subiu. Aí sentaram no último banco. O pastor Jonas pregou esse texto: o semeador saiu a semear. Quando terminou a mensagem, ele segurou o braço da mãe e disse: mãe, o meu coração é uma boa terra. E a mãe começou a chorar. Mãe, o meu coração é uma boa terra. Meus irmãos, quando o homem abre o coração para deixar essa semente germinar, ela é extraordinária na vida do homem. Ela nasce, ela cresce, é a palavra que se fortalece, que fortifica, que gera uma coisa nova na vida do homem. Jesus está ensinando isso. Jesus está ensinando isso. Uma outra coisa da semente. Alguma vez vocês plantaram semente de abacate e nasceu chuchu? Já aconteceu isso com vocês? Hein? Lá em casa eu plantei, menina, eu plantei um caroço de manga. Sabe o que nasceu? O que foi? Abacaxi. Mas você plantou? Eu plantei um caroço de manga, mas nasceu um pé de abacaxi. Estranho, né?
Pois é, lá em casa eu plantei feijão. E o que nasceu? Coentro, eu acho que foi coentro, sei lá, um negócio assim, mas eu plantei feijão. Vocês já viram acontecer um fato desse tipo? A semente, ela traz lá nela um conteúdo que é genético dela. Ela é a genética de uma planta que deu origem a ela. E eu pergunto a vocês, qual a semente que foi lançada no coração de Paulo? Qual a semente que foi lançada no coração da igreja primitiva? Aquela que morreu nas arenas, é a mesma que foi lançada no seu coração. Então não pode ser diferente. Não nasceu em você um Jesus diferente, não nasceu em você um conceito diferente. Você tem que ser igual à igreja primitiva, aquela que morreu nas arenas glorificando o nome do Senhor, aquela que morreu nas arenas dando glória ao Senhor, aquela que ouviu a voz do Espírito Santo, aquela que tinha vida diferente. Porque a semente lançada no coração daquela igreja foi a semente que foi lançada no seu coração. Não se planta manga para nascer abacaxi. A semente que gerou lá na igreja é a mesma semente que é lançada no seu coração. É a mesma. A planta é a mesma. A igreja do primeiro século é diferente, não é não. O Espírito que operou na igreja primitiva é o Espírito que opera em você. O Espírito não envelheceu, o Espírito não mudou. O Espírito Santo há 2000 anos atrás estava mais jovem. Não, o Cronos é para nós, que é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus não é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. O tempo para Ele não existe. Eu sou, foi o que Jesus disse lá no Velho Testamento. Jesus lá no Velho Testamento, quando Moisés disse assim: eu vou lá no Egito, vou chegar para o faraó, e ele vai dizer: quem foi que te enviou? E aí você vai dizer: ele, eu sou, me enviou a vós. Jesus foi ontem, foi hoje e será eternamente. O Jesus que João viu no Apocalipse foi o Jesus glorificado, e o Jesus que falou aqui, e a palavra para você hoje: eis que o semeador saiu a semear. O Espírito Santo continua semeando. E a semente é a palavra, essa palavra que é semeada no seu coração, e a árvore que dá é a mesma da igreja. É por isso que você tem que deixar, o seu coração tem que ser uma boa terra, deixar a semente germinar, deixa o Senhor operar na sua vida. As lutas, elas existem, tira os espinhos, né? Tem gente que gosta de espinho, né? Tem gente que gosta de espinho? Tem gente que gosta de espinho. Uma vez eu estava lá em casa, as minhas meninas, e a minha segunda era as adolescentes e tal, e se converteu uma moça na igreja. A moça tinha vindo de um submundo terrível, e ela tinha vindo de problemas terríveis. E ela ficou no meio dos jovens, e as meninas ali, adolescentes, tudo bem. E a minha chegou lá em casa: pai, você conhece fulano? Eu disse: meu filho frequentando, se converteu, né? Pai, você sabia como é que era ela? Como é que era ela? Eu disse: não, meu filho. Pai, não tem nem coragem de falar para você. Aí ela conta para nós como é que ela era, o que ela fazia. Ela usava drogas, ela fazia. Aí eu, tudo bem, cheguei na igreja, chamei a moça e disse: minha filha, senta aqui. Jesus se esqueceu dos seus pecados e você não. Ai, pastor, a Bíblia diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. E você está se lembrando. Você conversa com as pessoas e tal, você está regando esse pinheiro. Sai isso da sua vida, acaba com isso. Você não existe mais isso. Passou, você é uma nova criatura. As pessoas às vezes querem viver disso, de espinheiro, eu chorando a vida toda como se nada tivesse mudado. Não, você mudou, você é nova criatura. Não se lembra mais, deixa o passado para trás. Se você não der continuidade a isso, a semente não vai crescer, ela vai morrer, vai ser sufocada. Você vai ficar lembrando das suas lutas, dos seus problemas. Você não foi mais isso. Mas a luta, um chegou para mim uma vez e falou: pastor, eu estou muito decepcionado. Falei: o que houve? Quando eu era do mundo, eu tinha 3 carros.
pastor, me converti há alguns anos na igreja, o senhor sabe que agora não tem nenhum carro? Eu digo, você tinha 3 carros, devia os 3 carros, devia a casa, só faltava vender a mulher e os filhos para pagar uma coisa que você não tinha. Agora, pelo menos, você não tem carro, mas você tem paz, tem alegria, tem a família na sua mão. Daqui a pouco Deus te dá tudo isso. As pessoas acham que as lutas é para sufocar, a luta é para ser vencida. Você vai deixar essas coisas acontecerem na sua vida? Você vai deixar os conceitos entrar, o pedregulho entrar para atrapalhar? Não, abra o seu coração e diga: o meu coração é uma boa terra. Deixa a palavra germinar, ela vai frutificar na sua vida, ela vai ver o que vai acontecer. A igreja tem que viver de experiência com o Senhor. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. As pessoas dizem assim, olha, eu nunca gostei que me chamasse de pastor, sabia? Pastor. Uma vez no começo da igreja, eu era na igreja de Vila Velha e vi um pastor e tal. Aí na frente ali depois do atendimento, uma irmã chegou e disse: irmão, chamou o pastor de irmão, o senhor podia orar por mim? Ele virou para ela e disse: irmão não, pastor. Coisa feia. Eu olhei para a cara dele e falei, quase que eu disse para ele: você é feio, hein? Mas olha, coisa, necessidade disso. Pastor é função. Pastor não é título, pastor não é profissão, pastor é uma função, a misericórdia do Senhor, é um privilégio que o Senhor dá, você ser pastor, você ser diácono, mas a minha função é igual à sua, o Espírito que está em mim está em você também. Nós temos que entender que a operação do Espírito Santo, eu tenho uma função, o diácono tem, mas você também tem. O Espírito Santo fala comigo, mas fala com você também, ou não? A igreja tem que entender isso. É quando você deixa o coração é uma boa terra, deixa essa árvore crescer na sua vida, os frutos vão vir, você vai ter alegria, paz, Deus vai falar com você, e as coisas vão acontecer do jeito que Ele quer. O semeador saiu a semear. O Espírito Santo está aqui. Mas eu não estou vendo, mas está aqui. Mas você sente? Ele está aqui. Jesus está vivo? Está, não está lá sepultado em Jerusalém não, está aqui. Abra o coração, deixa Ele operar, deixa essa semente germinar na sua vida. Dessa planta você vai ter a experiência da igreja primitiva. E interessante que eu trabalhei muito tempo no antigo INAMPS, já acabou, né? Onde eu estava no meu local de trabalho, aí chegou um irmão, né? Ele chegou, a minha atendente falou assim: doutor, tem um homem aqui querendo falar com o senhor. Aí quando eu cheguei no banco, ele estava branco da cor da parede. O que está vendo? Eu estou com falta de ar e com a dor no peito. Eu falei: peraí, vou te examinar e tal. Aí, né, chamei a ambulância, digo: não, você vai sair daqui direto para o hospital. Já saiu dali direto para o CTI, estava infartando. Aí ficou lá no hospital, aquela coisa toda, foi operar. Aí, fazer cirurgia cardíaca, né, aquela coisa toda. Né? Aquela cirurgia cardíaca é um negócio difícil. Aí depois que passou, que ele foi operado, ele falou: mas eu tive uma experiência, rapaz. Eu falei: qual? Rapaz, quando eu estava lá no corredor para entrar para o centro cirúrgico, tinha 2 na minha frente, eu era o terceiro. Quando entrou o primeiro, abri aquela porta, vi aquele monte de luz, aquele monte de gente vestida de azul. Eu digo: estou morto, entrar ali eu não saio não. Aí entrou o primeiro, aquela coisa toda. Aí quando chegou a minha vez, digo: Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer. Ele abriu o peito, aquela coisa, operar o coração, você fica doido, né? Aí eu clamei. Eu estava desesperado. A enfermeira segurou meu braço: o senhor fica calmo, o senhor está tenso. E ele disse: quem vai ser operado sou eu, né? Não é você e tal. E naquela tensão toda, ele clamou: o senhor tem misericórdia. De repente, quando ele abriu o olho, tinha um anjo do lado dele. Segurou o braço dele e disse: calma, eu vou entrar junto com você. Que coisa! Aonde você viu isso? Aonde você viu um acontecimento desse na igreja primitiva?
Mas o anjo da igreja primitiva continua hoje aqui. Semeador será semeado. A semente é a mesma, a palavra é a mesma, a árvore é a mesma, o Espírito Santo é mesmo, porque o semeador é o mesmo. Dá lugar a isso. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Abre o coração, deixa. Porque o reino, o que é o reino? É a igreja. É o reino. Quem é o reino? É um povo, é um povo. Quem é o rei? O rei é o Senhor. Jesus é o rei e Senhor. O semeador saiu a semear. Diga ao Senhor: o meu coração é uma boa terra. Não vou deixar nada impedir que essa semente semeie. Não vou deixar que as aves do céu tirem. Não vou deixar que as minhas lutas sufoquem, nem que ela não tenha profundidade, mas eu quero que meu coração seja uma boa terra para que essa semente tenha que frutificar. Amém? Vamos cantar um louvor?